A água gelada bate no peito como uma parede. O peso do equipamento puxa o corpo para baixo. A porta de metal cai e o mundo vira um clarão branco de espuma, fumaça e gritos engolidos pelo vento. Homens tropeçam, desaparecem, voltam à tona por um segundo só para sumirem de novo. Na areia, nada é firme. Só crateras, arame farpado, madeira estilhaçada e um silêncio breve. Aquele segundo impossível entre uma rajada e outra, em que alguém percebe que talvez não saia dali. Um soldado tenta correr e não corre. Afunda, levanta, cai. O capacete escapa, a boca abre, mas o som não chega a lugar nenhum. À frente, a falésia parece uma muralha do fim do mundo. Atrás, o mar não é abrigo, é cemitério. E no meio disso tudo, existe uma pergunta que corta mais do que bala. Como uma civilização inteira chegou ao ponto de decidir, numa única manhã, que o destino do século seria resolvido a poucos metros de uma praia? O nome que a história daria a essa manhã é simples e pesado. Dia D, 6 de junho de 1944. A maior invasão anfíbia já tentada. Um risco calculado com a frieza de mapas e o calor do sangue real. Não era só uma batalha. Era a tentativa de arrombar a Europa ocupada, rasgar um continente dominado pelo nazismo e abrir uma ferida por onde entraria a libertação. Ou o fracasso definitivo. Se desse errado, a guerra poderia se alongar por anos. A esperança poderia apodrecer dentro de si mesma e milhões de vidas continuariam presas à máquina de extermínio e medo. O estranho é que, quando olhamos para trás, parece inevitável, como se a década de 1940 já tivesse nascido condenada, como se tudo fosse ruína desde o início. Mas não era assim que o mundo se via, nem mesmo em meio à guerra. A indústria americana fervia, fábricas produziam como nunca, cidades acendiam luzes que pareciam desafiar o apagão moral da época. A tecnologia avançava num ritmo febril, rádios, aviões, medicina de campanha, engenharia. Havia um sentimento frágil, mas real, de que a organização, o planejamento e a modernidade poderiam domar o caos. E ainda assim, foi justamente esse auge de capacidade humana que tornou possível a carnificina metódica que estava prestes a acontecer. Por trás das imagens de soldados na lama, existia um mundo inteiro funcionando como engrenagem. Portos despejavam navios, ferrovias empurravam aço, carvão e homens, cabos submarinos e transmissões de rádio costuravam oceanos. Ideias cruzavam fronteiras com a mesma velocidade que munição. O século já era interligado o bastante para transformar uma decisão tomada em Londres em corpos tombando na França. E nesse mundo conectado, o sucesso tinha um preço. Quanto mais eficiente a máquina, mais devastadora ela podia ser quando usada para destruir. A origem do dia D não começa com tiros, começa longe da praia e longe do olhar do inimigo, em cenas abafadas, com cortinas fechadas e café frio, mãos que apontam para o destino, nomes viram código, cidades viram A operação depende de uma fresta meteorológica, um intervalo raro em que o céu permite que a guerra aconteça. E então, a outra invisibilidade, ainda mais humana, a mentira. Um teatro de sombras cuidadosamente montado para enganar a Alemanha. Exércitos falsos, tanques infláveis, transmissões forjadas, rumores alimentados como fogo para sempre. O objetivo era fazer o inimigo olhar para o lugar errado, esperar no ponto errado, morrer de certeza. A tragédia, às vezes, entra pela porta que a confiança deixou estragada, o ponto de contato com o mundo civilizado.
A propagação não é uma linha reta. É um espalhamento caótico, praia por praia, setor por setor, minuto por minuto. Em Utah, o erro de pouso vira sorte e cria brecha. Em Omaha, a maré e o fogo cruzado transformam metros em eternidade. Em Juno, canadenses avançam sob perdas brutais. Em Sword, britânicos empurram para dentro enquanto o relógio corre contra reforços alemães. Cada avanço parece pequeno, mas cada metro conquistado pesa como um país inteiro, porque ali a guerra deixa de ser abstrata e vira contato. Mão, lama, sangue, medo. E a reação humana de ambos os lados é um catálogo de decisões tomadas no limite. Os alemães têm defesas, mas não têm certeza. O comando hesita, a informação chega quebrada, a cadeia de ordens emperra. Alguns generais esperam o verdadeiro ataque em outro lugar. Do lado aliado, planos se desfazem no primeiro impacto. Barcos desembarcam longe, rádios falham, grupos se misturam, oficiais caem. A tentativa de controlar o incontrolável produz erros que custam vidas e, ainda assim, a única forma de continuar é improvisar em cima do improviso. O colapso social e moral aparece onde ninguém filma. Casas viram postos de tiro, celeiros viram enfermarias, estradas viram corredores de feridos. Civis franceses se encolhem em porões, enquanto paredes tremem, tentando adivinhar se o próximo estrondo é libertação ou morte. Há relatos de famílias que passam dias sem sair do chão, comendo o que dá, ouvindo passos e explosões como se o mundo tivesse enlouquecido acima de suas cabeças. Em meio ao caos, a ideia de ordem some, sobra sobrevivência. E quando a sobrevivência manda, nasce a caça por culpados. Resistentes são caçados e fuzilados em represália. Colaboracionistas são marcados pelo ódio que se acumulou em silêncio, e a libertação, em alguns lugares, vem com ajustes de contas. A guerra não cria apenas heróis e vilões claros. Ela abre espaço para fanatismo, vingança, humilhação pública, linchamentos morais. Numa terra ocupada por anos, a raiva encontra finalmente uma saída, e nem sempre ela escolhe o alvo certo. O impacto no campo é total e, por isso mesmo, quase invisível nas grandes narrativas. As cercas vivas da Normandia, que antes protegiam colheitas e guiavam rebanhos, viram labirintos de emboscada. Tanques esmagam plantações, crateras engolem estradas. Vacas ficam soltas em meio à fumaça, como se não entendessem por que o chão virou trovão. Vilas pequenas, que mal apareciam em mapas, entram para a história, porque foram reduzidas a pedra quebrada e madeira queimando. A tragédia recua não como vitória limpa, mas como esgotamento. O avanço aliado se consolida, o porto artificial surge como milagre de engenharia e o cerco se fecha. O verão de 1944 empurra a Alemanha para trás em batalhas que não têm o glamour do primeiro dia, mas têm a mesma fome de carne. Quando a frente alemã cede e o caminho para Paris se abre, não é o fim do sofrimento, é só a mudança do lugar onde ele acontece. O mundo pós-evento nasce com cicatrizes que não fecham. O dia D acelera a queda do regime nazista, abre a estrada para a libertação de territórios e, ao mesmo tempo, redefine o poder global. A Europa, devastada, se reconstrói sob novas dependências. A memória da invasão vira mito, símbolo, cerimônia e também trauma privado. Para muitos, a vida passa a ser dividida em antes e depois daquela manhã em que o Marcos Paulo. É aqui que o presente encosta no passado, sem pedir licença. Hoje, ainda acreditamos que planejamento e tecnologia conseguem controlar tudo. Ainda apostamos que a informação, a desinformação, vencerá destruídos. Ainda vemos como a pressa de vencer pode deshumanizar e como a certeza pode ser uma armadilha. O dia D foi coragem
é a história.